Louvado, glorificado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas, a sua vida, a nossa casa, a nossa família. Hoje vamos orar ao Senhor, louvar e depois trazer uma palavra desde já muito importante para os nossos corações, para nós refletirmos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos refletir acerca dos dois lados da vida, mas é no sentido espiritual. E vocês vão já entender o que eu estarei falando. Soberano Deus e eterno Pai, na Tua presença, Senhor Jesus, nesse momento, meu Deus eterno, eu te peço a Tua ajuda, a Tua presença, a Tua graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder, a glória, para todos sempre. Amém. Meu Deus eterno, nos abençoe, abençoe nossas vidas, nossa casa, nossa família. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Oh
é diante do altar, na presença dele. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Rodando nas lutas da vida, na dor. Glória a Deus. Creia que o Senhor tem propósito e creia que essa dor que você está não é para toda a vida. Pare de chorar, levante o olhar, ainda há uma esperança para você. As lágrimas que molham teu rosto retratam momentos infelizes, mas Deus, Ele não te quer assim. Ele quer te fazer feliz. Se você está caído, Ele te levanta. Quando angustiado, Ele te consola. Quando triste, ferido, caído no chão, o Senhor te diz: não tem mais sua solução. Muralhas na tua vida cairão. Tome posse da vitória, meu irmão. O que o Senhor falou, Ele cumprirá, pois Ele é o leão da tribo de Judá. Não fique assim, pensando que não há mais jeito. O Senhor é poderoso para tua vida mudar. Ele é fiel e justo e quem o deterá. Ouça agora as correntes caindo no chão. Já caiu por terra agora toda opressão. E todo mal seja expulso em nome de Jesus. Enfermo agora sai curado em nome de Jesus. Você também é renovado em nome de Jesus. Eu canto o hino da vitória em nome de Jesus. Enfermo agora sai curado em nome de Jesus. Você também é renovado em nome de Jesus. Cante o hino da vitória em nome de Jesus. Não fique assim, pensando que não há mais jeito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, o Senhor é poderoso para tua vida mudar. Ele é fiel e justo quem o deverá. Ouça agora as correntes caindo no chão. Já caiu por terra agora toda opressão. E todo mal seja expulso em nome de Jesus. Enfermo agora sai curado em nome de Jesus. Você também é renovado em nome de Jesus. Cante o hino da vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, desejando ser sucinta nas minhas palavras, embora a direção e as palavras é do Espírito Santo do Senhor, mas o Senhor me traz hoje um assunto que é fundamental para as nossas vidas. Se formos analisar bem a palavra de Deus, as verdades que Ele nos mostra, que abre a nossa consciência, elas são verdades, mas tão verdades que por isso se devem tornar prioritárias em nossa vida. Porque quando se trata da palavra de Deus e dos seus ensinamentos, então é assim que é as coisas, e que vai além da minha opinião, porque opiniões adversas acerca desse meu raciocínio podem sobrevir.
Mas a verdade é, o nosso Deus é um só, o Senhor Jesus Cristo, e a palavra dele é absoluta. E ele é soberano. A sua teocracia, ela é majestosa e divina. E assim o ser humano, enquanto vida, pensa como bem quiser. Aqui eu quero falar para vocês os dois lados da vida no sentido espiritual. Isso envolve escolha, isso envolve crença, isso envolve aonde eu vou depositar a minha credibilidade, a minha fé, aonde eu vou me dedicar. E eu vou dar 2 exemplos, comentando aqui sobre eles, não lendo os textos por inteiro, porque não daria. Mas eu quero fazer uma pergunta a você que me escuta. Quando você está em dificuldade, ou se resolveu buscar uma religião, então, qual lado você escolheu? Qual lado você está? Qual Deus você serve? Quem? E aqui eu vou dar um exemplo de 2, e como foi o final de cada um. Um está perto do outro. Essas histórias são conhecidas, mas como a palavra de Deus, ela, no âmbito de explicações e raciocínios, e o que o Senhor quer falar é imutável, ou seja, tem muitas coisas que o Senhor quer falar. Então vamos começar pelo primeiro exemplo. Um homem que foi escolhido por Deus, na verdade não pela vontade própria dele, nem do escolhido e nem do Senhor, mas porque o povo queria o primeiro rei de Israel, Saul. Este teve a oportunidade de ter um tutor ao lado dele, espiritual, para ajudá-lo a tomar as decisões, a ajudá-lo a guiar o povo para a presença de Deus, que era Samuel. E além disso, ele também teve a oportunidade de profetizar, ele teve a oportunidade de ter um encontro com Deus. Saul teve essas coisas, mas a verdade é que Saul nunca se deixou converter-se, porque o coração dele, embora o Senhor tivesse mudado a mentalidade, mas ele só se inclinava para o que ele queria, não para o que o Senhor queria, mas para o que ele queria. Samuel dizia: assim diz o Senhor, vá até os amalequitas, destrua tudo, não pegue os despojos, não traga nada. Ele vai e faz o meio termo do jeito dele. Ali mata os amalequitas, traz o rei Agag para ser, vamos dizer, um amigo, quem sabe, e ainda traz os despojos, quer dizer, fazendo diferente da vontade de Deus, fazendo meio termo. E aí, quando ele foi questionado pelo profeta Samuel, ele disse ao profeta: eu fiz o que o Senhor mandou, não fiz? Não fiz. É muitos hoje que dizem assim: eu estou na igreja, não estou? Eu estou lendo a Bíblia, não estou? Eu estou indo todo domingo, não estou? E aí o Senhor diz: está. Mas você, embora eu estou lhe mostrando a minha palavra, qual muda a mentalidade e traz a regeneração, a justificação, todavia você não quer
diz: o Senhor vai dar outra, vamos dizer, como uma outra oportunidade. Ele erra de novo, ele se antecipa, porque era para o profeta fazer o sacrifício, e ele vai se antecipa as coisas assim, faz um sacrifício para o Senhor assim, sem Deus ter mandado, sem ser do sacerdócio. E aí ele vai, se adianta, e aí, como diz a palavra para ele, foi: o Senhor disse: olha, o teu reino será cortado, eu vou procurar outro para reinar em teu lugar. E ali Saul reinou por muitos anos, não foi poucos anos não. Ele reinou por 40 anos em Israel. Mas pense que, digamos que durante 35 anos ou mais, ele não tinha sossego, ele não tinha alegria, ele não tinha, vamos dizer, boas conquistas. Ele era corrupto, ele era, vamos dizer, iníquo, porque o Senhor, como diz, até permitiu-lhe um espírito maligno para o atormentar. E só saía através de quando Davi tocava harpa. E não sabia ele que Davi é que ia ser o futuro rei do lugar dele, não o filho dele, Jonatas, nem outros dos filhos que ele tivesse. Não ia nenhum deles, e nem os filhos da concubina Rispa, nenhum ia prosseguir na dinastia. Só Esbaal que prosseguiu durante uns 2 anos, mas foi morto, porque o Senhor, ele assim determinou depois que fosse Davi. Eu quero dizer que tem muitas coisas que perdemos na vida só por causa da nossa dureza. Tem muitas coisas que perdemos na vida só porque o Senhor fala assim: vai para um lado e eu vou para outro. Faça isso e eu faço diferente. Volte para minha casa e eu não volto. Leia a minha palavra e eu não leio. Aí na hora da enrascada: Senhor, me ajuda, fala comigo. E o Senhor vai dizer: quantas vezes você falou comigo quando eu quis falar com você? Você quer falar comigo na hora do perigo? Então Saul, resumidamente, como diz, não dirigiu bem Israel, não honrou a oportunidade que Deus deu a ele, uma nobre incumbência de ser rei do povo, o rei humano. Ele não buscava o Senhor. Ele sim fazia o que bem queria. E aí qual foi? O que é que ele resolveu fazer? Como a mente dele já estava embotada mesmo, depois de muito tempo, ele vai e reclama porque disse que Deus não queria falar com ele. Mas não, na verdade é porque já tinha chegado o tempo da sentença dele e ele não queria aceitar. E qual era a sentença? Os filisteus dessa vez iam vencer a guerra, porque Davi não era mais aquele menino, aquele rapaz que ali venceu o gigante com uma pedra. Não é aquela guerra, é uma outra guerra a qual os filisteus iam ali para dominar Israel, para acabar com tudo. E Saul lá no fundo que sabia disto. Mas acontece que o que é que ele resolve fazer? No momento crucial da vida dele, que tinham sob as costas dele a família, uma nação inteira, se ele tivesse reclamado ao Senhor, o Senhor tinha aplacado a sua ira. Onde vai Saul, minha gente? 1 Samuel capítulo 28, ele vai atrás de uma mulher que tinha o espírito de feiticeira. Pronto, ele vai para esse lado. Ele vai para esse lado. Aí ele vai dar desculpa a Deus como sempre. Deus não quis falar comigo, não quis falar pelos sacerdotes, não quis falar através de Zadok, não quis falar através do método de Urim e Tumim.
não me revelou nada em sonhos, não sou profeta, então eu vou consultar médium. Mas na verdade, ele só queria alguém que apoiasse. Como diz a mente dele, ele só queria ouvir uma coisa que iria iludi-lo, e ele sabia disso, porque ele sabia do Deus verdadeiro, e ele foi atrás de uma que tinha um espírito de feiticeira, achando que, por acaso, que o espírito da feiticeira ia vencer o desígnio de Deus. Não, ele foi para lá porque como ele diz assim: já que as forças do bem não estão trabalhando para o meu lado, então vou para as forças do mal para vencer a guerra, porque tem gente que é assim. Aí a Bíblia diz que ele vai com seus criados e ali vão num lugar chamado Endor. Chegando lá, ele se disfarçou, ele e seus 2 homens. E ali a mulher disse: olha, tu sabe que o rei Saul, falando próprio, mas ele foi disfarçado, tu sabe que o rei Saul tem destruído todos os adivinhos, todos os encantadores. Tu quer por acaso armar um laço para a minha vida, para me fazer matar? Ora, essa mulher, ela sabia que era um laço de morte. No fundo ela tinha consciência que não adorava o Deus verdadeiro. Então, até ela mesma, ela colocava em risco a própria vida na escolha que ela tinha feito. E assim, quando se abre os olhos dela assim, e ela descobre que é Saul, aí ali ela teme, e ele disse assim: não tenha medo, eu juro pelo Senhor do céu. Ainda mais teve esse cinismo de falar: eu juro pelo Senhor do céu, tão certo como o Senhor vive, nenhum mal te acontecerá por isso. Mas que coisa é essa? Que bagunça nessa mente é essa? Quer dizer, ir atrás da feiticeira, consultar os demônios e dizer que em nome do Senhor não ia acontecer nada com ela, viu? E não ia acontecer nada, e que ela pudesse fazer o serviço. Ou seja, ele assumiu em cima a responsabilidade, digamos meia parte, mas meia parte era dela, porque ela sabia que estavam sendo mortos os feiticeiros. E ali ela disse assim: tu quer armar um laço para a minha vida? Então ela queria permanecer naquele caminho, e aí fazer o quê? Aí a mulher disse assim: tu quer que eu faça quem subir? Ora, mas subir da onde? Subir da terra? Não, subir de onde? Como diz a Bíblia, fala em Efésios, das partes mais baixas da terra tem um abismo, um inferno. Está escrito. Só que os demônios não ficam lá como a casa deles, não. Vez por outra, como diz, que podem, que estão lá, mas eles rodeiam mesmo a terra. É a terra. E quando ela disse subir da terra, de baixo, subir nada, porque o demônio já estava ali para falar, como diz com Saul. Aí ali ela vai e faz o jeito dela lá, invoca lá, faz o ritual que ela faz, e ali o rei disse assim: não tem medo não, que eu estou aqui. O que é que tu vês? E ele diz assim, ela diz: eu vejo deuses, no plural, que sobem da terra, mas que nada. Porque demônio faz parte conosco no território, no mesmo planeta Terra. É assim, viu? Porque a Bíblia diz que o diabo influenciou e o Senhor lançou do céu eles, uma terça parte sobre a terra. E ali de repente apareceu
E Samuel disse a Saul: ah, foi Samuel sim, porque foi na figura de Samuel. Não te engana não, porque a Bíblia diz que até o diabo se transfigura no anjo de luz. Viu? Então aqui diz que ele veio a forma em Samuel e disse assim: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Mas subir da onde? Então disse Saul: por que subir da onde? Porque o verdadeiro Samuel, presume-se que estava na presença de Deus, era servo do Senhor, não estaria nem sequer no inferno. E depois seria como uma alma lá condenada. E caso existisse o inferno naquela época, que a Bíblia só vem falar sobre isso no Novo Testamento. Então aqui disse: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Será possível que uma pessoa na lama, na cana, não sabe o que fazer? E o que é para fazer? Clamar a Deus, minha gente. Mas parece que o povo é embotado assim, não sabe fazer. Aí diz: já sei, tem uma ideia, vou me atirar da ponta, do penhasco, do edifício, de cima do telhado, do muro. Eu vou fazer isso. A mente não pensa certo, não. Não pensa não, porque essa hora não pensa em Deus não, para clamar, para pedir ajuda. E aqui ele vai. Aí o falso Samuel, sim, porque alguns dizem assim: aqui era o verdadeiro Samuel, a Bíblia está escrito o nome Samuel. Sim, está escrito o nome Samuel, mas não está dizendo que é o verdadeiro Samuel, porque ele já tinha partido. E quem quiser crer nessa doutrina, creia, mas depois que morre, não existe alma penada, não existe alma que comunique com os vivos, não existe alma que se incorpora nas pessoas para falar, transmitir uma mensagem. Por mais que a voz pareça, por mais que você tenha visão, por mais que você tenha sonho, isso daí, sonho tirando os sonhos, mas o resto é demônio, não é alma. Aí aqui diz que ele disse assim: então disse Samuel: por que pois a mim me pergunta, visto que o Senhor te tem desamparado e tem te feito seu inimigo? Ou seja, o demônio sabia, porque assistia a vida de Saul, e ele dizia assim, é como se ele quisesse dizer: Saul, você quer ouvir de novo? O que é que você vem me perguntar isso a mim, se você já observou que o Senhor te endureceu, virou as costas para você e te fez como inimigo, porque você teve quase 40 anos para se consertar e nunca quis. Aí é que porque o Senhor te tem feito para contigo, como pela minha boca te disse: o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao seu companheiro Davi. Aqui no caso, para o inimigo não revelar sua identidade. Então ele falava como se fosse o Samuel, porque o Samuel verdadeiro disse: o Senhor rasgou o reino de ti e vai dar ao teu companheiro. Aí diz: como tu não deste ouvir a voz do Senhor e nem executaste o fervor da tua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isso hoje. Ele vai te entregar nas mãos dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estarão comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Olha que sentença. Aqui diz que o rei não aguentou, ele caiu. Caiu morto? Não, ainda não, porque ele ia morrer no outro dia. Mas caiu, não houve força, desfalecido.
com aquilo. Aí depois a outra vai dar a ele pão, ele come. Mas ali a tristeza dele era grande. E quem era o culpado disso tudo? Era Satanás. Não era Satanás, não, era ele mesmo. Era ele mesmo. Porque o Senhor dava as ordens e ele só fazia como queria. Porque tem gente que não faz. E tem gente que faz meio termo. Mas o meio termo também não agrada ao Senhor Jesus. Fique sabendo. Então aqui, como diz, só que o demônio, ele falou e disse: amanhã tu e teus filhos estarão comigo e vai haver, olha, o arraial de Israel vai ser tudo destruído, tudo entregue na mão dos filisteus. Olha, isso vai acontecer. Aí eu digo uma coisa a você: o inimigo, ele presume o futuro. De certo, Saul ia morrer na guerra. Mas o povo de Israel nesse momento não foi totalmente destruído, escravizado, e nem morreu todos os filhos de Saul nessa época. Morreu os que estavam com ele na guerra, mas outros não, escaparam. Como Isbaal, como Mical e outros. Então ali, como diz, foi-se, como diz a palavra no hebraico, que acabou. Ou seja, foi-se, como diz, a glória de Saul, se foi Saul. Por quê? Porque foi consultar uma mulher de espírito de feiticeira para resolver o assunto dele. Aí eu te pergunto, se o Deus de céu não resolver teu problema, quem é que vai resolver? Tu acha que é criatura, é? Ah, mas eu fui num lugar desse aí, eu tinha uma dor no braço. A dor no braço saiu. Eu digo, mas garanto que tem a dor na perna. Mas garanto que tua vida é assim. Porque o diabo não deixa de graça nenhum favor que ele faz. Nenhum. Agora vamos ver ao que buscou o Senhor, que foi Davi. Davi, sabendo da guerra e sabendo dos filisteus, nessa época Davi estava do lado dos filisteus, assim, estava do lado no sentido de morando lá, porque Saul perseguia ele, perseguia, e ele passou um tempo morando ali nas terras, ali onde era no domínio dos filisteus. Mas durante a guerra que se levantou contra Israel, ele pretendia lutar não do lado dos filisteus, mas do lado do povo hebreu, que era seu povo. Mas aí o que é que acontece? Quando ele está pensando assim, então ele é, pelo rei ali dos filisteus, ele é dispensado. E ali, como diz, para voltar para a outra cidade, a cidade que ele morava, que era Ziclag. Aí, enquanto a guerra está passando, aí quando Davi chega em Ziclag, vê um problema. Os amalequitas passaram lá arrastando tudo, meteram fogo. Não matou ninguém, mas acabou com as casas, levou o povo, levou a família de Davi, levou a família dos homens. A Bíblia mostra que Davi já chegou cansado com seus 600 homens. E quando ele viu isso aí, a Bíblia diz que ele chorou tanto, ele alçava a voz. Sabe o que é alçar a voz? Aumentar ela de volume cada vez mais, gritar, chorar, se desesperar cada vez mais, até que não teve mais força para chorar. Aí depois o que é que ele fez? Se angustiou muito, mas muito mesmo. E ainda mais o povo apontava ele como culpado. Para, como diz, para endossar mais ainda os problemas que ele estava passando. O povo dizia, você é culpado, sabe por quê? Porque você não é da nossa gente.
gente, você é de outra gente. E aí os amalequitas vieram aqui e acabaram aqui conosco a sua causa, foi por sua causa, e queriam apedrejá-lo. Se está com problema, não procura culpado não, certo? Procura resolver o problema. Buscar um culpado é fácil. Apedrejar alguém é fácil. Apontar alguém como culpado é fácil. Mas o juízo do Senhor não é fácil. A sentença que o Senhor dá não é fácil. A colheita vem depois. E ali a Bíblia diz que Davi, ele se esforçou no Senhor Deus. Ou seja, um buscou pelo espírito da feiticeira e o outro foi buscar por quem? Pelo Deus verdadeiro, por aquele que resolve, por aquele que é vivo, que é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rosa de Sarão, Lírio dos vales, o alfa e o ômega, Senhor dos exércitos, aquele que era, adivinha, o ômega, louvado seja Deus, e muito mais. Foi buscar este. E a Bíblia diz que ele vai até o sacerdote Abiatar, e ali vai, como diz, buscar, consultar pelo Senhor. E ele faz uma pergunta ao Senhor, ele diz: Senhor, o que é que o Senhor acha? Eu persigo essa tropa que fez o mal aqui à cidade, assim, ou o que é que o Senhor acha? Porque o coração dele estava para ir para a guerra, para ajudar Saul. Mas aí o Senhor disse a ele: olha, vai atrás dos que fizeram isso na cidade, porque eu vou te ajudar, tu não alcançarás e tu libertarás a todos e tudo. Então ele obedeceu à vontade de Deus, porque o coração dele era estar lá com Saul na guerra, mesmo Saul odiando ele, mesmo Saul irado com ele, mas ele queria ajudar Saul, porque ele, como diz, tinha grande consideração por Saul e Jonatas. Esses dois morrem e depois em outro livro se vê o lamento dele, ele chorando e dizendo: chorem todos de Israel, chorem mulheres de Israel, porque morreu Saul, porque morreu Jonatas, que ele tinha como irmão assim, tão próximo da alma. O desejo dele era estar na guerra, mas ele obedeceu ao Senhor, ele seguiu a direção que o Senhor mandou. E deu a coisa, o Senhor não disse a ele: olha, tal lugar que os amalequitas estão, não. O Senhor só disse a ele assim: vai atrás, porque aí você vai resgatar sua família, você vai libertar todos e vai ficar tudo bem. Em outras palavras, ele obedece o Senhor, vai. Durante o período, como eu já falei outras vezes, era 600 homens, o exército particular de Davi, porque ele não era aclamado rei, mas estava sob a promessa do Senhor. Tinha homens que o seguiram, esses homens tiveram problemas, eram aflitos, e ali se juntaram com Davi. Depois, uma parte deles, particularmente de uns 30, 50, eram os valentes de Davi, capazes de dar a vida por ele. Então aqui vão-se embora 600, mas 400 ficaram no Ribeiro de Besor. Estava tudo cansado. Mas o cansaço era o que? Era natural, porque eles vieram de viagem para Ziclague para descansar, não descansaram. Teve aquele alvoroço do povo, choraram e, como diz, 200 ficaram para trás. É compreensível quando uma pessoa está debilitada por causa de uma situação e que ela pare um pouco e chore e queira um tempo para si. Agora, não é admissível a pessoa morrer assim. A pessoa achar que tudo acabou. A pessoa achar que é o fim. Não, ela tem que se levantar, a vida continua, o Senhor dá direções, rumos, o Senhor dá força e dará força a você.
E aqui os 200 ficou para trás, mas Davi compreendeu, foi com os 400 foram ali, e ali, como diz, até então Davi não sabia onde é que estavam os inimigos, mas o Senhor é Deus, Ele providenciou quem? Um que estava com os inimigos e foi abandonado como indulgente para morrer doente. Foi abandonado como indulgente para morrer doente. O homem 3 dias estava ali, era servo de uma malequita e era um egípcio. E a Bíblia diz que ele estava ali, Davi vai e alimenta ele com pão, com água. Aí ele começa a dizer, olha, você é Davi? Aí temeu, aí disse assim, olha, mas eu quero te dizer que foi nós, tá? Que metemos fogo na cidade. Aí só faltou dizer assim, os gritos eram grandes, fumaça para todo lado, batemos em um bocado de gente, levamos tua família. Imagina se Davi se irasse com tão pouco e matasse o homem ali, por exemplo, de tanta raiva. Aí ia resolver o problema dele? Não. As coisas para serem resolvidas, elas devem ser consideradas, analisadas o teor todo da situação, para que seja resolvida da maneira certa. Não impulsividade. Isso é imaturidade. E instável, a pessoa instável, como diz, é falta de capacidade. Agora a estabilidade com é capacidade. Então Davi, ele estava sendo direcionado pelo Senhor. Ele fez até o que agradou o Senhor, que foi falado lá na frente de outra maneira, quando o Senhor disse assim, aquele que der pão, aquele que der água a um dos meus pequeninos, a outra a mim me fez. Ah, mas esse homem aqui não merecia. Não, ninguém merece nada. Mas acontece que Davi pagou o mal dele com o bem. E ali ele disse assim, tu pode me ajudar, moço, e me levar essa tropa que levou minha família? Aí ele disse, jura-me pelo teu Deus que tu não vai me matar? Jura-me pelo teu Deus. E Davi certamente fez esse acordo, porque se quisesse matar, tinha matado no início. E aí a Bíblia diz que esse homem vai e leva até o povo de Ziclag. Ali o povo, os amalequitas passaram em Ziclag, e ali, como diz, ele vence. E a Bíblia diz que ele recupera a sua família e todas as famílias com vida, graças a Deus. E louvado seja Deus. E os despojos, que eram as riquezas, que os amalequitas saqueavam os lugares, arrancavam as riquezas, era ouro, era prata, era roupa de primeira qualidade, era vamos dizer, vestes, era vaso de prata, de ouro, seja lá que for, moeda. Todos esses despojos, mas era tantos despojos, que, como diz, eles não deram conta de trazer tudo. Aí ficou chamado essa eventualidade como esse é o despojo de Davi. Mas ele não estava interessado nos despojos. O coração dele estava em Israel, no seu povo, mas também estava com a sua família. E ele pediu a direção do Senhor, a qual devia tomar, e o Senhor deu. E quando ele voltou para Ziclag, o povo recebeu ele em paz. Ele repartiu certamente com todos os despojos, as famílias, e ali ninguém mais quis atormentar ele ou apedrejar. Todo mundo saudou ele em paz. Então, quer ter paz? É buscar o Senhor. Aí eu digo várias vezes e digo de novo, porque todo dia eu vejo, é mais um, é mais um, é mais um, e isso parte minha alma. Antes de se atirar do penhasco, clama ao Senhor Jesus, aquieta tua alma e não faz isso não, tua alma é preciosa, tem solução para você, para todos nós. Tem solução.
Todo momento eu vejo, vai passando ali esses aplicativos, as redes sociais que tem, e passa os vídeos. Uma se atira no rio, o outro se atira com um revólver, a outra se atira no penhasco, não sei da onde. Faça isso não. Não faça isso. Sua vida é preciosa. O que precisamos na vida é da direção do Senhor, é de Deus na nossa vida. É do Senhor Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, eu te apresento, Senhor, as nossas vidas e também a todos que forem ouvir este vídeo, este áudio, Senhor. Te peço a tua bênção sobre os teus filhos, sobre nós que estamos aqui, nos dê paz. Meu Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te suplico, visita os que estão aflitos, visita os que não sabem o que fazer. Visita, meu Deus, os que estão desesperados, angustiados. Visita, Senhor, dá uma solução. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que o Senhor abençoe a todos nós. E lembra-te que a tua alma, tua vida é preciosa para Deus. Louvado seja Deus.